Ele já fez fotos maravilhosas com sensibilidade indiscutível. É escritor de poesias e poemas, membro da Academia Mineira de Letras Jurídicas, cadeira número 34, membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. O que mais surpreende em meio a tudo isso é que ele é desembargador, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e professor do mestrado, doutorado da PUC Minas, doutor Fernando Armando, doutor professor, né? Seja bem-vindo, uma alegria tê-lo conosco. Muito obrigado, mãe. Vamos a tantos livros, eu coloquei os livros aqui na mesa para vocês verem e eu tô com um aqui na minha mão que eu vou ficar mostrando durante o programa. E eu vou chamar o senhor de professor. Essa é uma referência muito carinhosa. Se quiser chamar-me pelo nome também, Fernando, fique à vontade. Eu era muito jovem, né? Humberto Eco diz que a grande homenagem que podemos fazer a uma pessoa é chamá-la pelo nome. Que bom. Fique à vontade. Então vamos de Fernando. Conta pra gente, muitas pessoas não sabem o que faz um desembargador. O que faz um desembargador? Um desembargador, ele é um juiz. Antes de tudo, um juiz que atua no segundo grau de jurisdição. Vale dizer, nós temos, em países como o Brasil, o judiciário se organiza em hierarquias. Então, quando nós falamos juízes, nós pensamos em juízes que decidem sozinhos, ou seja, como nós falamos no direito, monocraticamente. Acima deles, para rever as suas decisões, nós temos a lógica de que várias cabeças para rever uma decisão monocrática. Então, nós temos um colegiado. Os juízes que compõem esses colegiados são chamados de desembargadores. Já num terceiro nível ou até num quarto nível são os ministros. Maravilhoso, muito claro. Creio que todo mundo entendeu. E quando a literatura entrou na sua vida? Entrou muito cedo, Moninha. Eu tive a felicidade de ter pais que me incentivavam muito a ler, sobretudo meu pai, que inclusive lia para mim muito cedo, assim, obras, eu me lembro de Alexandre Dumas, e eu me encantei demais com isso, com obras até desafiadoras, Os Três Mosqueteiros, O Conde de Monte Cristo. Eu era bem criança e isso foi me despertando, sabe? E eu me lembro que um livro marco na minha trajetória de leitor, que acho que é o que, acima de tudo, eu sou, foi o Terra dos Homens, do Saint-Exupéry, que realmente me tocou muito ali, questões muito humanas, muito fundamentais. E depois veio toda a descoberta de autores que, inclusive esse ano, estamos festejando, não é? Nos 100 anos do modernismo, aí autores como Drummond, como o próprio Bandeira, como o próprio Oswald e Mário, de certa forma, e todos os que vieram nessa toada aí dos modernistas, me encantam bastante. Como você falou que seu pai lia para você, né? Lia. A gente fala para muitas famílias aqui. É importante isso, os pais que leem para os filhos, os pais que insistem os filhos à leitura, ou não, ainda quando eles não são alfabetizados, a escutar. Isso incentiva a criança a se tornar um leitor? Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente passa a conviver, de certa forma, com as palavras com alguma intimidade, não é? E adquire também uma afeição que nos Aquilo vira hábito de verdade, né? A leitura precisa se tornar um hábito. E eu acho que é algo que a gente começa a, de certa forma, se ambientar nesse mundo das palavras. Eu acho que, por exemplo, hoje nós vivemos num mundo muito imagético, e eu acho que isso também começa cedo. Acho que as crianças têm um contato muito cedo demais, talvez, com um mundo excessivo de imagens. Verdade. E aí fica líquido, né? Fica só no superficial. Pega a imagem e já decide o que é, sem ler realmente o que é, muitas vezes, o que está falando, até o próprio artigo. Não que a imagem seja por si só negativa, né? Eu acho que, pelo contrário, a poesia é imagem. Mas
A imagem que a literatura nos desperta, ela é uma imagem que nos convida a construir, a construí-la. Nós somos convidados, né, quando lemos um texto, um bom texto literário, a construir aquelas imagens. E tanto que, por exemplo, comigo acontece uma coisa que imagino que aconteça com muitos também, quando eu leio um bom livro que me toca assim muito profundamente, né, como por exemplo O Nome da Rosa, eu geralmente me recuso a ver filme. Ainda que me digam, o filme é muito bom, Mas eu me o filme recuso, nunca vai chegar aos porque pés do livro. eu tenho medo dele desfazer as minhas imagens. Sim. Porque tem isso, Tem. nós construímos as nossas imagens, Verdade. mas a imagem de um cinema, de uma televisão, ela tem um impacto avassalador e ela, de certa forma, diminui o nosso poder criativo de construir as nossas imagens. Verdade. E também, o que a gente já viu, quem leu o livro e assistiu o filme, percebe que o filme esvazia muito o poder do livro, né? Porque é impossível colocar aquele livro inteiro na sua profundidade em um filme que vai durar 1 hora, 2 horas. Sim. Né? Tem a questão da extensão e tem uma outra questão que me parece crucial, sobretudo para essa hora que nós vivemos no Brasil e no mundo, que é a questão de que o filme, ele, de certa forma, retrata muito uma ambiência externa. Eu acho que a literatura é uma espécie de filme do interior, né? Eu acho que a gente precisa muito retomar isso. É verdade. Eu fico me perguntando se algumas coisas que ocorrem hoje no mundo, assim, tão desencontradas muitas vezes, se elas não têm a ver com ou uma falta de contato mais profundo com essa interioridade que eu acho que a literatura nos dá. É verdade. Se a gente pega os grandes, né, Machado de Assis, José de Alencar, que tinha uma descrição do lugar, a gente entrava, né? Se a gente vai ler o Guarani, a gente entra naquele lugar que ele está, porque descrevia tão bem aquele local. E aí, como você falou, é de cada um. Aquelas imagens, é cada um que cria na sua mente. É muito lindo. A leitura é maravilhosa mesmo. E como uma pessoa que segue o caminho do jurídico, né? Advogado, vai ser juiz e desembargador, tem que ler muito, né? Como conciliar a vida jurídica de um leitor contumaz, vamos dizer assim, com a de um escritor? É uma pergunta interessante, porque ao mesmo tempo ela tem um lado, acho que extremamente conciliatório, uma vez que o jurista e o juiz, eles são escritores e são leitores, né? Uma vez que o processo é uma narrativa, é um drama humano narrado nos autos, e o juiz decide, a sentença é um ato de a história escrita, da vida né? é real, né? De escrita, real. Ao mesmo tempo, existe evidentemente uma tensionalidade aí que é preciso saber complementar, porque o juiz, ele está adstrito às provas, né? E a criatividade e imaginação que ele tem enquanto escritor estão, de certa forma, também tolhidas pelo sistema das normas. Mas me parece há um ponto de encontro muito interessante que nem todos percebem, que é o fato de que a leitura literária, ela tem um poder de dar para o julgador uma habilidade fundamental, que é a habilidade de ele conseguir superar o que eu chamo de véu das pré-compreensões, que é uma das coisas mais perigosas num julgamento. E depois de você adquirir uma certa experiência, você percebe que isso é um grande risco que está sempre à espreita de todos os julgamentos, qual seja o de que o julgador, no final, apenas argumente confirmando uma intuição ou uma hipótese que inicialmente ele já tinha. Isso é um grande risco, isso é um grande perigo. Verdade. Porque o bom julgador é aquele que está aberto para testar a sua primeira hipótese. E a literatura é um espaço que eu acho que, por definição, ela está a todo tempo nos testando. Os grandes escritores, eles nos pegam no contrapé o tempo todo, dos nossos valores, das nossas visões de mundo, das nossas
referências pessoais e humanas Verdade. mais profundas. E isso nos cria uma certa habilidade para que, como juízes, nós também consigamos suspender, ainda que temporariamente, essas pré-compreensões, para não deixá-las contaminar as nossas decisões. Isso Entendi. mesmo. Maravilhoso. Isso é tão importante, mas isso também é a prática, né? O dia a dia, a prática, o viver aquilo todo dia, vai tendo um olhar também. Mas a literatura ajuda muito. É, né? É, eu acredito que sim. Que maravilha, muito bacana. Vamos falar dessa literatura, A Fascinação das Asas, né? Esse livro é Poesia e Meio Ambiente, isso? Esse é um livro... Moninha, esse é um livro de prosa. Inclusive, é a minha única obra em prosa, é uma novela, é um romance, né, pequeno. Ele foi escrito a partir de uma oficina literária de que eu participei com o grande professor da PUC, Rio Grande do Sul, que é uma referência em oficinas, né, em criação literária, tem várias obras, professor Luiz Antônio de Assis Brasil. Eu fiz um curso com o professor Assis Brasil e, a partir desse curso, nós despertamos esse... que nasceu até como um exercício, e eu desenvolvi isso aí ao longo de 2 anos e escrevi esse romance. Ah, tá. Então, esse livro, A Fascinação das Asas, é um romance e ele trata de quê, Fernando? Então, ele foi escrito em 2017, 2018. Ele termina em 2018 e foi lançado em 2019. Ele trata de um tema... ele gira em torno de um personagem, que é o Aurélio, que é um personagem que... ele vive uma vida de trabalho normal, ao qual ele não se encaixa perfeitamente, ele tem uma certa resistência com a dinâmica de vida também da família, da sociedade dele. E ele gosta muito de fazer passeios na natureza, ele é uma espécie de andarilho e é um grande observador de pássaros. Ele tem uma paixão por observar pássaros. Só que ele se recusa a ser chamado de especialista, né? Ele não é nenhum profissional de nenhuma dessas áreas. Ele tem uma relação com a natureza que é uma relação de proximidade, mas não de domínio, não é? E aqui atrás fala assim, o protagonista, né? Mas como metáfora do nosso país atual com o mundo. De onde que veio essa ideia de fazer essa metáfora do nosso país atual? E qual é a metáfora que você utiliza? A grande metáfora que existe, talvez há muitas, né? Mas aqui o professor Brasil faz referência nesse texto, seria talvez a de que Aurélio ele vive um momento de instabilidade política muito grande nesse país imaginário no qual ele vive. Há uma sucessão de regimes, de ideologias distintas, discrepantes, mas todos marcados pelo autoritarismo. E nesses mesmos regimes de ideologias discrepantes, ele acaba sucumbindo igualmente por ser uma pessoa que, de certa forma, busca algo que inicialmente lhe parecia, pode parecer adequado a um desses vetores ideológicos, mas que se revela como totalmente incompatível, que seria, de certa forma, um prazer e uma liberdade que, metaforicamente, estão representados aí nas asas dos pássaros que ele admira. E que vai se desenvolver na obra em dinâmicas aí de relações que ele tem desde relações amorosas até relações sociais. E isso também coloca uma paixão pelo meio ambiente que você traz? Ah, sim, sim. Eu tenho uma paixão também antiga pelo meio ambiente, pela natureza. E é uma paixão que, de certa forma, ela não é nem, digamos,
idílica, né, no modo do romantismo, de um lugar ideal, um espaço quase salvífico ou preservado de qualquer mácula. E não é também o rechaço, né, que a natureza já encontrou em algumas escolas filosóficas e literárias, né? A literatura é um, como vai dizer Voltaire, né? A literatura, desculpa, a natureza ela nos ameaça, né? A natureza ela deve ser controlada. Então, a paixão do Aurélio, na verdade, não é nenhuma dessas duas coisas. E é por isso que ele não se define especialista. Ele não é um biólogo, ele não é ele é um amante. Ele é um amante. Ele é um amador. Um amador. Um amador que ama. Um amador que, exatamente, que conserva a raiz da palavra latina, né, que é aquele que ama. Maravilhoso. Aqui eu tô com o de poesia. Aí esse sim é de poesia. Esse sim. E quando fala da colheita, Fernando, aqui nós vamos trabalhar o quê? Esse é um livro que é todo ele de poesia, né? É um livro que foram poemas escritos numa determinada fase. Essa obra foi publicada em 2017. Ela reúne textos que basicamente se dão aí entre 2014 até 2017. Ela tem alguns eixos temáticos, entre eles a própria questão da natureza, mas eu diria que essa ideia da colheita, né, ela vem, de certa forma, como uma tradução de uma forma de esse eu poético se colocar, que é uma forma de menos construtiva desses poemas e mais receptiva. Esses foram poemas que eu fiz numa fase de minha vida em que, e escritos em momentos em que, de certa forma, o trabalho, digamos, o trabalho artesanal sobre o poema, ele foi, de certa forma, menor até do que o trabalho inspiracional. Né? Então, diria que seria uma poesia mais das musas, né? Se formos usar esse termo assim. Deixa eu ler uma poesia aqui para vocês, gente. Eu vou abrir aqui no encontro, já gostei muito dela. Sou aquele que diz na distância, tu és. Que diante do espelho indaga-se quem? Alguém que se esquiva aos próprios olhos, sempre à procura. Encontro que parte de mim ao eu, para então retornar. É cíclico, né? Aquilo tem um ciclo. do próprio do ser humano, né, Fernando? Aqui tem alguma que você fala assim, eu gosto mais dessa? Eu gosto muito da Eclipse. Inclusive, Então vai a que está aqui atrás, a Eclipse, olha. Há uma aí também que se chama Acorda Poesia, que eu acho que ela encaixa muito com o momento histórico que nós passamos a viver, né, um pouco depois. Então vamos aproveitar o embalo, vamos ler a Acorda Poesia. Deixa eu ver onde que ela está, que é a Acorda Poesia, gente. Enquanto eu acho a poesia aqui, se não me engano, ela é a primeira ou a última do livro. Acorda Poesia é a primeira. Primeira. Diz assim, acorda poesia, acorda alegria, vá ver do mundo o que ainda restou. Para além da maldade, devastão, euforia. Para além da seca, um rio de vida brotou. Brotou mesmo da pedra talhada pela palavra, pois o verbo no deserto de tanta secura ecoou. Transpôs mares imundos, estrelas celestes, oceanos profundos. Viajando noite e dia, a força de tudo herdou. Quando bateu, pois, na pedra, não era batida singela. Era quase o verbo divino que, pleno de vida, soou. Acorda, poesia, desvele a alegria. E ali, no meio do deserto, uma rosa nasceu da areia, da pedra uma fonte brotou. Lindo!
Lindo, lindo, lindo. É isso, Muito acorda. obrigado. Busca no fundo do seu coração o que precisa renovar, isso? Num momento que eu acho que estamos vivendo hoje, é um tempo de despertar, né? É um verdade. tempo de Saindo dessa amanheceres, pandemia, né? Saindo dessa pandemia, É. desse momento difícil, tanta dor, tanta tristeza, tanta perda, e a gente traz a corda, a poesia, acorda a alegria, aquilo que está dormindo dentro de nós, esquecido às vezes, né? Esse é um tema assim da poética. Quando até você me pergunta sobre o Colheita, existe uma frase da poeta Alice Ruiz, que foi mulher de Paulo Leminski, né? Uma grande poetisa, e ela diz que a poesia já está nas coisas, basta nós sabermos abrir os olhos. Então, esse é um grande, eu acho um grande tema, um grande vetor para a poesia, da poesia para o mundo contemporâneo, que não só pelo momento histórico que passamos, mas até por uma dinâmica de vida que já vinha sendo colocada, de as pessoas esperarem algo assim muito grandioso, muito performático, muito eloquente das coisas, das situações, né? Essa questão de esperar tudo, esperar algo que seja grande demais, você está sempre esperando ali uma espécie de eclosão para que a felicidade apareça. E, na verdade, esse olhar poético, ele passa a perceber que a poesia não está, talvez, nesses grandes momentos. Ao contrário, são nas sutilezas ali, são nos detalhes do dia a dia pausas, que você consegue perceber. Qual a relação que você percebe, então, entre o direito e a literatura? São tantas e tantas. Hoje eu diria até que não consigo ver uma cisão entre o direito e a literatura. Essa é a minha visão depois de muito tempo pesquisando esse tema, né? Nós temos também pesquisas aqui na universidade com a professora Luciana Pimenta, temos um grupo de pesquisa em direito e literatura, mas eu acredito que talvez se você me pergunta qual seria a contribuição entre tantas, eu diria que seria essa capacidade que a literatura faz de nos fazer bons julgadores, de ler a realidade com o equilíbrio e a distância necessária que ela requer. E isso é algo que tem uma contribuição, a meu ver, jurídica profunda, porque, afinal de contas, faz com que o jurista, e não só o juiz, mas também o advogado, o promotor, todos os que lidam com o direito, eles passem a lidar com os casos com um certo distanciamento, mas, ao mesmo tempo, percebendo as múltiplas matizes que envolvem aquela situação. O que é, muitas vezes, o oposto dos vetores que hoje predominam nos discursos políticos do mundo presente, que são discursos marcados por clichês, por estereótipos, por padrões estandardizados de conceitos. A literatura me parece que é avessa a tudo isso. É avessa na medida em que a literatura é aquele espaço que nos permite ter contato, de certa forma, com o que há de humanamente mais profundo, para nós podermos superar esse âmbito do estándar, do clichê, Vai formando uma base, né? Vai formando uma base que permite você, no caso do juiz, eu acho que é uma grande contribuição, como eu já disse, permite você compreender, de certa forma, as nuances que circundam um caso, sem tentar julgar antecipadamente aqueles envolvidos naquela situação. Acho que hoje a literatura nos leva eu acho que nos convoca a compreender mais do que julgar. E hoje, no mundo de hoje, eu percebo que as pessoas estão muito ávidas por julgar antes de compreender. Julgamos quando
pouco sabemos ou quando nada sabemos, estamos ávidos por julgar o tempo todo. Coisa, né? É do ser humano isso, né? Não sei. Eu acho que é da cultura. E eu acho que a literatura talvez desfaça isso. Que nos enriquece. Gente, precisa de ler, gente. Nosso tempo aqui começa a brigar contra a gente, viu, Fernando? Mas antes, eu não queria terminar a nossa conversa sem falar do livro que está saindo do forno. Esse livro que está saindo, já está prontinho já. Queria que você falasse um pouquinho dele para nós. Está pronto. É uma obra escrita nesse período dos 2 anos da pandemia, né? E é uma obra de poesia. E eu espero que consiga lançá-lo nesse ano, que eu acho um ano para mim muito mágico, muito emblemático, porque tantas obras que eu admiro, que me marcaram, fazem aniversário esse ano. Seja centenário, seja outras datas marcantes, né? Então, eu realmente gostaria muito de lançá-lo esse ano. É o ano de aniversário, né, de 120 anos do Drummond, é o ano de 100 anos de publicação do T.S. Eliot, é o ano de publicação do Ulisses, de 100 anos, são tantas, é incrível o 1922. E eu gostaria muito de conseguir publicá-lo em 2022. Nossa, vamos ver se dá certo. Se Deus quiser, faz votos para isso. De tudo que nós falamos, tem alguma coisa que você gostaria de deixar registrado aqui, que a gente, no caso, não tenha falado? E aonde as pessoas podem adquirir os livros? Bom, os livros podem ser adquiridos na editora Quixote, no site da editora, Quixote do. Estes meus livros de literatura, basicamente na Quixote. Esses livros de direito e literatura, eles já têm uma abertura maior, alguns podem ser adquiridos na Amazon também. Muito bom. Agora, essa semana, Monique, nós estamos fazendo um evento interessante que será amanhã, lá na Justiça, juntamente com a Academia Mineira de Letras. Nós montamos uma parceria e estamos inaugurando um espaço na nossa biblioteca dedicado exclusivamente à literatura. Então, serão obras que foram escolhidas por acadêmicos da nomeada de Humberto Werneck, né, de Silviane Santiago e de Maria Esther Maciel. Eles selecionaram para a gente uma seleção muito bem feita de obras da literatura brasileira, e essa obra vai compor a Biblioteca do Tribunal. E a inauguração será amanhã, às 11 horas da manhã. Vai ser um evento que não é só um ato solene de inauguração, nós vamos fazer um debate sobre direito e literatura também. Então, eu estendo aqui o convite a todos. Lembrando que a equipe da TV Horizonte vai estar lá cobrindo esse evento e a gente vai passar aqui para você ver. Olha, muito obrigada, né? É uma alegria a gente receber tão rico. E lembrando, gente, o Instagram do Fernando, @FernandoArmandoRibeiro. Acredito que lá no Instagram dele também você vai ver os livros, vai lá, segue, curte, compartilha. E como ele falou da Quixote, o site da Quixote, tá aqui na tela.com.br. Você pode adquirir os livros lá, e os livros de literatura e jurídico, direito e literatura e os outros, na Amazon também você consegue. Mas hoje a gente, como diz os jovens, né, digita no Google que a gente acha tudo. É verdade. Não é? Oráculo pós-moderno. É verdade. Olha, muito obrigada por sua presença, separar seu tempo, vir aqui conversar com a gente. Um prazer, muito enriquecedor. Viu? Que Deus abençoe muito o seu trabalho, viu? A nós todos. Obrigado.